Começou? Está contando? Olha se está contando. Tá? E aí você me dá um aviso. Tá certo? 10, 15 minutos. Então vamos formar uma proposição R, que é o seguinte. Vamos usar o quantificador aqui. Ou seja, o valor dessa proposição vai depender do y, tá? Então vou fazer o seguinte. Existe y inteiro tal que P1Y. Em outras palavras, quem é R? Quem é R? Existe y inteiro tal que... O que diz a P1Y? O que diz a P1Y? Tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja x natural. Olhando para cá, olha o que está dizendo, você tem que entender. Existe y inteiro, olha o que diz essa proposição. Ó. Existe y inteiro, tal que, aí o que é que vem, o que é a P1Y? P1Y está aqui. Tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja o x natural. Essa proposição, do jeito que está aí, você é capaz de determinar o seu valor. Qual o valor dessa proposição? Hã? É verdadeiro ou é falso? O que ela está dizendo? Existe um número inteiro, você tem que fazer a leitura correta. O que essa proposição está dizendo? Está dizendo o seguinte, existe um número inteiro, tá? Existe um número inteiro, tal que x é maior do que esse número inteiro, qualquer que seja o x natural. É verdadeira ou é falsa? Verdadeira. Basta eu exibir um y, tal que isso aqui seja verdadeiro. Se eu pegar menos 2, se eu pegar o menos 2, y igual a menos 2, x é maior que ou igual a menos 2, qualquer que seja o x natural. Você vê que é uma proposição que envolve dois quantificadores. O quantificador existencial e o quantificador universal. Como é um pouco mais complexo, por isso que eu fiz essa separação. Isso acontece quando eu tenho, por exemplo, uma família indexada no produto cartesiano. Como essa daqui. Se a família está indexada no produto cartesiano, então eu consigo formar essas 4 famílias aqui. Essa primeira família está indexada nos inteiros, essa segunda está indexada nos naturais, para esse caso, essa terceira está indexada nos inteiros, essa daqui está indexada nos naturais. E essa proposição aqui, ela é o quê? Verdadeira. Vou chamar essa proposição de R1. Vamos considerar uma outra proposição, que é essa segunda aqui, ó. X é maior que ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Olha aqui, ó. X é maior ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Então, calma. Eu vou pegar, tem essa daqui, né? Então, essa proposição, P2x, x é maior ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Ela está indexada nos naturais. Então eu vou usar o quantificador existencial e vou escrever isso, ó. Existe x natural tal que, ó, existe x natural tal que P2x.
Como é que fica essa R quando eu substituo P2x pelo seu enunciado? Como é que fica essa R? Como é que fica? Fica, existe x natural, tal que P2x, substitua P2x pelo que ela declara, pelo que ela é, tal que x é maior que ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Qualquer que seja y pertencente a z. Eu te pergunto, o que é que isso está dizendo? Está dizendo, olha o que é que essa proposição está dizendo. Está dizendo que existe um número natural que é maior do que qualquer número inteiro. É ou não é o que esta proposição está afirmando? Olha o que é que essa proposição está afirmando. Existe um número natural que é maior que ou igual a qualquer número inteiro. Esta é uma proposição falsa ou verdadeira? Isso é falso. Isso é falso. Isso é uma proposição falsa. Vamos chamar essa proposição de R2. Essa é uma proposição falsa. É uma proposição que envolve os dois quantificadores, tá? A partir de uma família indexada no produto cartesiano. Família de proposições indexada no produto cartesiano. Vamos pegar uma outra proposição. Agora vamos pegar uma R aqui. Vamos formar a partir dessa, ó. P3Y. Existe x natural, tal que x é maior ou igual a y. Então eu vou formar a seguinte proposição. P3y. E vou usar o quantificador universal. Muito bem, quantificador universal. Qualquer que seja y pertencente a z. Ou seja, eu estou afirmando o seguinte: P3y é verdadeira, qualquer que seja y pertencente a z. A mesma lá de cima. É a mesma lá de cima. Vamos com calma. Ó, qual é a P3y? Existe x natural, tal que x é maior ou igual a y. Tá? Existe x natural, tal que x é maior ou igual a y. Então pega o seguinte, pega y igual a 4. Pega y igual a 4. Existe um número natural que é maior que ou igual a y? Existe. Pega y igual a 1000. Existe um número natural que é maior ou igual a y? Existe. Pega y igual a... Ou seja, dado qualquer número y inteiro, existe um número natural que é maior que ou igual a ele. Ou seja, essa proposição, ela é verdadeira, qualquer que seja y inteiro. Aí é que tá. Aí é que tá. Vamos resolver esse problema. Como é que você substitui aqui? Quando você substituir, é o que você disse. Como é que fica o P3Y? Como é? Existe x natural, tal que... O quê? Tal que x é maior ou igual a y. Isso aqui é o P3y, certo? Agora vem o resto da redação. Qualquer que seja o quê?
y pertencente a z. Mas como vocês muito bem indicaram, tem um problema. Porque quando eu olho para cá, a proposição, olha aqui, ó, a proposição P3Y, ela diz, existe x natural tal que x é maior ou igual a y. Isso é verdadeiro qualquer que seja o y inteiro. Dado um y inteiro, existe um número natural que é maior que ou igual a ele. Então, essa proposição é verdadeira qualquer que seja o y inteiro. Isso é uma coisa. Ou seja, quando eu olho para cá, eu vejo que essa proposição é verdadeira. Mas quando eu faço a substituição pura e simples do enunciado, eu chego que esse enunciado aqui é o enunciado dessa, da R2, que é falsa. E como é que pode? Eu não posso ter uma mesma proposição sendo falsa e verdadeira. Vamos chamar isso aqui de R3. Sabe qual é o problema? O problema é uma vírgula. É a língua portuguesa. É uma vírgula. É a vírgula aqui, ó. É que eu tenho que colocar uma vírgula bem aqui. Aí fica perfeito. Ou seja, existe x natural, tal que x é maior ou igual a y, qual para cada número inteiro y. Vocês percebem que é diferente essa frase aqui, ó. Essa frase que encerra R2... Existe x natural, tal que o quê? Tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Agora, quando eu coloco uma vírgula aqui, mudou o sentido. Existe x natural, tal que x é maior ou igual a y, e isso acontece qualquer que seja o y pertencente a z. Aí é uma questão de português. Seria basicamente a ideia de, por exemplo, no caso que está com a vírgula, meio que o x, já estaria em função do y, enquanto a você não pode, o fato é que você não pode, moral da história, você não pode, quando você olha para... Olha, você percebe que você tem um entendimento correto quando você olha dessa forma? P3Y é verdadeira, qualquer que seja y pertencente a z. Então isso pressupõe, na substituição, uma vírgula. P3Y é verdadeira. É verdadeira quando? Qualquer que seja y pertencente a z. Aí precisa da vírgula. Eu preciso da vírgula na substituição para dar o sentido que eu quero. Você entendeu? Não entendeu? A diferença com a vírgula e sem a vírgula. Com a vírgula e sem a vírgula, eu não entendi a diferença. Você não entendeu que tem a diferença, ó, existe x natural, tal que o quê? Tal que x, para aqui, ó, é uma questão. Existe x natural, tal que o quê? Tal que esse x é maior ou igual a y, qualquer que seja y inteiro. Aqui não precisa vírgula para ter o significado desse que está aqui em cima. Ó, existe x natural, tal que essa propriedade é verdadeira. Ou seja, existe x natural, tal que propriedade? Tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Agora aqui é o contrário. Você percebe que quando você olha para cá, você consegue dar o valor e ver que isso aqui é diferente do que está escrito anteriormente? Olha, uma coisa é isso, outra coisa é isso. P3Y, qualquer que seja y pertencente a z, ou seja, essa proposição é verdadeira em todo número inteiro. Ou seja, essa afirmação é verdadeira. É verdadeira onde? Em cada número inteiro. Aí precisa da vírgula. É ou não é? Uma vírgula é tudo. Me dê situações aí, tem várias situações na língua em que a vírgula faz uma diferença tremenda. É o caso.
o cara liga passa uma mensagem para uma menina, aí escreve, você programa certo? Você programa certo. Aí a menina, às vezes eu uso os programas, às vezes, né? Agora, você programa, vírgula, certo? Você programa, vírgula, certo? Interrogação. Agora, você programa certo? Não, não. Tá? Certo? Uma coisa é eu passar uma mensagem para você e dizer assim, você programa certo? Interrogação. Eu sou seu professor de linguagem de programação. Aí eu mando uma mensagem para você quanto aluna. Você programa certo? Agora se eu mandar, você programa, vírgula, certo? Aí você vai ficar ofendido. Não vai não? Entendeu? Entendeu? É a questão da vírgula, é língua portuguesa, ó. É diferente aqui. Olha, existe x pertencente a n tal que x é maior ou igual a y. Qualquer que seja o y pertencente a z, isso acontece. Acontece que fica muito mais, isso fica muito mais claro quando eu uso uma outra forma de exprimir o quantificador existencial. O quantificador universal. O quantificador universal pode ser expresso usando aquela expressão dado. Eu posso escrever o R3 e aí talvez fique mais o entendimento melhor para você. E você vê que é a mesma coisa. Dado que YZ, vírgula. Dado YZ, vírgula. Existe x natural tal que x é maior que ou igual a y. Viu? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Dado um número inteiro, y, existe um número x natural tal que x é maior ou igual a y. Ou seja, dado um inteiro y, existe um número natural que é maior que ou igual a y. Entendeu? É isso que está dizendo aqui. É isso que está dizendo aqui em cima. No caso, quando eu uso serviço, é como se eu tivesse que fazer a coisa para cada um, e verificasse se isso é válido para cada um. Mas com a vírgula, eu tomo um em particular. Cuidado. Olha aqui, existe x natural tal que, você tem que pensar dessa forma. Existe x natural tal que o quê? Tal que x é maior ou igual a y, qualquer que seja y pertencente a z. Aqui eu estou dizendo o seguinte: existe um número natural que é maior do que qualquer número inteiro. O que é que eu estou dizendo aqui? Existe um número natural que é maior que ou igual, qualquer número inteiro, maior que ou igual a qualquer número inteiro, que qualquer número inteiro, ele é maior que ou é igual a qualquer número inteiro. É isso que essa frase está dizendo. Existe um número x natural que é maior que ou igual a qualquer número inteiro. E aqui não é o que eu estou dizendo. Aqui eu estou dizendo outra coisa. Existe x natural, tal que x é maior ou igual a y, e isso acontece qualquer que seja o y inteiro. Ou seja, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, dado um número inteiro y, existe um número natural que é maior que ou igual a ele. É outra coisa.
Mas eu só consigo entender isso quando eu olho para cá. Quando eu olho para essa caracterização aqui. Quando eu olho para essa caracterização, eu tenho um entendimento. Mas se eu faço a substituição pura e simples, eu posso ter um problema. Porque se eu não boto a vírgula, o enunciado aqui fica igual a esse enunciado anterior. E não é, porque o significado aqui, olhando para cá, se eu olho para cá e não faço a substituição, eu vejo claramente que o significado aqui é diferente do significado aqui. Então, como é que eu faço para fazer a substituição e não dar origem à dupla interpretação? A vírgula, quanto tempo? 22. Dá uma parada. Para aí.